Bem-vindos ao Mesa da Estratégia. Eu sou Mariane Soares. Eu sou o Anderson Soares. Nós somos sócios na Sigmativa Inteligência Empresarial e todas as semanas traremos assuntos sobre gestão, liderança, finanças, vendas e estratégia para quem quer construir empresas mais fortes. Então prepara o café, porque a estratégia já está na mesa. E hoje, a nossa convidada é Evelise Matos, ela que é formada em Direito pela Univale, pós-graduada em Administração Pública pela FMP, atua no desenvolvimento de estratégias comerciais, negociação e construção de parcerias de alto valor. Com sólida experiência em empreendedorismo no setor gastronômico, desenvolveu uma visão integrada sobre mercado, relacionamento e geração de negócios. Desde 2025, é diretora comercial do Congresso Brasileiro de Gastronomia Entre Nós, liderando a captação de patrocinadores, a comercialização de projetos e o relacionamento com empresas e instituições. Especialista em fechamentos de contrato, atua na criação de conexões estratégicas capazes de transformar oportunidades em parcerias duradouras, contribuindo para o fortalecimento da gastronomia brasileira como vetor de desenvolvimento econômico, inovação e colaboração. Bem-vinda, Eve. Gente, muito obrigada. É uma honra estar aqui com eles. Eu já acompanho esse casal já faz alguns anos, são meus parceiros. E estar junto de um projeto, né, que está iniciando, começando. Eu falei, Mari, estamos aí, vamos realmente prestigiar, vamos contribuir, né, com o que a gente conhece, com o que a gente pode justamente somar. E eu acho que esse ambiente é um ambiente seguro, onde a gente vai justamente falar coisas que é o nosso dia a dia, não é nada que a gente vem, né, todo modulado, não, é um bate-papo bem descontraído, a gente vai poder falar sobre vários temas importantes para vocês, e eu tenho certeza que a gente vai fazer um bate-papo diferente hoje. E assim, e tudo que tu falou ali, a Evelise, enfim, hoje eu estou como diretora comercial, mas na verdade mesmo, gente, eu sou vendedora. Ponto. Aquilo ali é só uma montoeira de palavras, mas o que eu sou mesmo é vendedora. Não, mas é um currículo muito legal. Parabéns aí pela... São alguns anos, né? Alguns anos de história, né? Exatamente. E aí a gente começa com aquela pergunta que é o que todo vendedor sofre. E agora? A pressão por trás da venda. Porque, querendo ou não, a gente traz aqui a visão de toda empresa, que é... Ainda ontem eu estava fazendo consultoria com uma empresa e o ponto que eu estava trabalhando com eles era justamente esse. Se a empresa não tem venda, o restante de toda a cadeia não funciona. Porque para um fluxo de caixa funcionar, para a empresa funcionar, para a empresa crescer, o principal motor é a venda. E aí, como é que é segurar essa pressão? Então, eu acho que antes da gente entrar realmente na questão da pressão, a gente precisa entender o comportamento do consumidor. Né? Então, ele vem agora muito forte, muito latente, onde a gente precisa realmente entender toda a mudança que vem acontecendo. Então, são ciclos, né? Dentro da cadeia da parte de vendas. E Sim. Quando a gente fala de pressão, a parte de vendas, quando você cria uma empresa, constrói uma empresa, o fato é, você precisa vender. Faturamento está ali, é sinônimo. Mas as empresas inteligentes, elas precisam lucrar. Então, a empresa que não foca no lucro, ela vai patinar, ela vai enrolar, ela vai construir uma bola de neve e ela não vai conseguir sair do lugar. Muito pelo contrário, muitas vezes vai até quebrar. Que daí a gente entra naquela estatística, né? De 2 a 3 anos, as empresas não conseguem sobreviver e acabam quebrando no Brasil. Exatamente. E quando a gente pensa nesse universo, vendas no total, assim, primeira coisa que vem, meta. Eu preciso ter um número para saber sair do ponto A e ir para o ponto B e entender, conforme um planejamento que a gente faz ao longo do ano, que eu preciso ter uma meta. E aí, para isso, precisa de uma coisa chamada processo. Você não vai deixar para bater a tua meta lá no último dia do mês. 30 do mês, 31 do mês para bater a meta. Não. Você constrói ela desde o primeiro dia. Rotina, desenvolvimento dos líderes com a equipe, né? Então, isso tudo faz a diferença. E o fato de... Eu digo assim, ó, a meta ela vem como uma coisa tão... Dependendo do formato tão pesado, quando tu entra dentro de um time de vendas para te começar a conversar, e se tu não conseguir diluir isso para cada colaborador entender, né, o papel dele naquele processo de atingir a meta, porque hoje a gente tem o SDR, o closer, o executivo... Cara,
tudo venda, tá? Mas agora com várias nomenclaturas. Então, é quem prospecta, é quem qualifica, é quem faz a condução, é quem vai para o fechamento, é quem faz a experiência do cliente. É isso tudo que é a venda, né? Então, se a gente não ponderar isso e a gente não colocar isso em prática de uma maneira mais fácil de lidar, a tal meta ela se torna uma pressão tão grande na cabeça do vendedor que quando está lá no dia 15, cara, ele não chegou nem na metade do que ele precisava, ele já começa o taquicardíaco começar, né? Então a gente precisa entender que uma meta alcançada, eu alcancei minha meta esse mês. Para o próximo mês, gente, ela não é histórico. Começa tudo de novo. Uhum. Então, o diferencial de um vendedor para entender a questão da meta é que ele precisa estar sempre em construção, sempre buscando resultados novos. É isso. É verdade. E é muito, muito importante. Nesses dias eu estava lendo, escutando algo em algum canto aí, e estava falando, né? A meta que é alcançada no dia 2 foi uma meta mal definida. Né? Exatamente. Completamente. Por quê? Porque tu não planejou. Sim. E assim, ó... não desafiou também, né? E um outro ponto, se você começar a entender que o primeiro mês bater, o segundo, o terceiro também, puxa, recalcula, porque o teu planejamento, onde tu quer chegar no teu faturamento anual, tá errado. Tá errado, é isso. Pode mais? Muito mais, entendeu? Sim. E aí fica muito comum. Você coloca o seu time numa zona de conforto. E tem gente que acha que cobrar a venda é dizer para o vendedor, vai lá, vende, eu preciso que tu venda, vende, mas não fala valor, não fala quantas vendas são, né? Não dá clareza dessa informação para que a pessoa possa entrar em campo e dizer, tá, mas com uma venda eu posso resolver porque eu estou chegando no valor que tu pediu. Né? Então, essa conversa entre a meta de forma clara, que a pessoa que está por trás, mostrando esse número para a equipe de vendas, ela precisa saber e ela precisa ter clareza para poder dizer, ó, time, é isso aqui que a gente tem que entregar. Mas de forma clara, falando em números, para que todo mundo entenda a mesma língua, né? Porque se a gente simplesmente diz, vende, eu preciso de venda. Tá, mas quanto de venda? Aí o vendedor vai lá, faz uma venda dia 2 e o resto do mês já ganhei, já fiz a minha venda. E por quê, né, que ele pensa nisso? Porque esse perfil de vendedor, quando atinge a sua meta individual, ele não pensa no coletivo. Uhum. Né? E para uma empresa que tem um trabalho de gestão, um trabalho de equipe, ela precisa pensar no coletivo. Então, o individual é importante. Você vai lá, você pode ser até o destaque do mês. Meu colaborador X faz o destaque, legal. Só que, para ele chegar aqui, em ser o primeiro, ele não chegou sozinho. Tem toda uma construção, desde a pessoa que vai recepcionar, Sim. desde a pessoa que vai te direcionar para a sala e vai começar a conversar contigo, desde quem vai vir para fazer o teu fechamento, depois quem vai continuar contigo ao longo, porque não é só fechar a porta, trancar, boleto para cá, paga. Não é isso, gente. Está muito longe. Né? A venda ela é uma consequência. Tudo começa com a conexão. É verdade. Venda é relacionamento, né? Relacionamento puro. Toda empresa de sucesso é uma empresa que todo time vende. Né? Bem como você comentou, desde a recepcionista, todos que estão envolvidos na empresa tem que ter essa cultura de venda, né? Para que alcance o sucesso. E isso é bem comum em várias empresas que a gente, né, vai acompanhando aí nas redes sociais, ouvindo podcasts. E isso é muito perceptível para as empresas de sucesso. Como é que a gente lida agora com aquilo que o cliente mais adora dizer para a gente, dependendo da forma como a gente começa a venda? Qual é a primeira palavra? O não. E aí, como é que é fazer o teu time de vendas entender que os nãos vão vir, mas como é que eu trabalho com ele? O não é um final da venda. Ele é o começo. Mas como é que eu vou desencadear e vou desenhar tudo isso para que eu consiga o sim do cliente, que é o que eu quero, né? Nem sempre ele vai vir de primeira, porque a gente está falando aqui, é toda uma construção, é todo um caminho até que o não, aliás, o sim chegue, né? O não a gente já tem, como diz outro, né? Não de cara tu já tem, tu vai sempre em busca do sim. Exatamente. Esse é o ponto de partida. Uhum. Né? E aí, como é que a gente faz para chegar lá e quebrar toda essa objeção? Né? Enfim, quando tu começa a treinar alguém lá de vendas, para começar a quebrar esse, eu recebo um não, mas eu não sei lidar muito bem com ele, como é que eu me saio em relação a isso? Porque receber sim é muito fácil, né? Mas quando a venda, de fato, ela precisa ser trabalhada, a gente vai cavar o sim do cliente, né? Eu sempre digo através que da construção. A gente vai sempre em busca por um meio de construir, né? Você nunca vai conseguir de bate-pronto.
né? Então, assim, o não, para todo mundo que está direcionado com vendas, ele faz parte do dia a dia do vendedor. Ponto. Isso faz parte, não tem como a gente falar... Eu não conheço alguém que trabalhe com vendas que não receba... Não existe, gente. Né? Faz parte do dia, você tem que aprender a lidar com isso. E uma das coisas que eu aprendi nesse processo é que eu não levo o não para o meu lado pessoal. Ele não atinge o meu CPF. Não pode ir para o coração. Pode ser alguma, ele não vai para o coração. Ele vai trabalhar o meu CNPJ, onde eu estou representando. Né? E um ponto importante é porque assim, por que veio... Aí tu tem que perguntar, por que esse não já veio de cara? Talvez não seja um momento oportuno, talvez eu não escutei o meu cliente, talvez ele não entendeu o valor do produto que eu estou apresentando para ele, talvez esse produto não faça sentido para ele naquele momento. E aí a prospecção já falhou, né? E aí a gente já vem com uma série, né? Porque começa lá na prospecção, até você chegar para uma reunião e tu entender o sim ou não, quanto mais tu qualificar e quanto mais tu fazer o processo de vendas, não importa se é produto físico ou se é produto ou serviço. O processo da venda, ele é único, né? Então, é prospectar, qualificar, você vai apresentar, você vai levar para o fechamento, você vai quebrar as objeções, vai levar para o fechamento e você vai fazer depois a experiência do cliente. Ponto. Tem empresas que cortam uma etapa, inclui outra, mas o base é isso. Então, quando você quebra etapas, esse não ele vem com mais rápido, ele vem com mais facilidade. Quando você constrói essa cadeia de relacionamento, esse teu não ele vai demorar para vir. No entanto, que eu tenho clientes que estão comigo, enquanto o cliente, num processo de venda, não fala não, eu continuo me conectando com ele. Vou falar com ele sempre sobre venda? Não. Eu vou falar com ele que eu vi ele na praia no final de semana com o filho brincando, entendeu? Eu vou falar que eu vi a empresa dele sendo destaque num prêmio que ele ganhou. Eu não preciso falar, ser a chata da venda, né? Eu tenho que ser aquele consultor, o vendedor consultivo, que é o que a gente trabalha muito com a conexão. Sim, né? exatamente. Então, e como é que a gente consegue transformar num vendedor consultivo? Primordial, gente, escuta ativa. Você precisa escutar muito mais do que falar. O teu cliente, ele fala tudo exatamente o que ele precisa. Se você estiver atento, você vai pegar todos os ganchos e na hora certa, aí sim, aí tu vai falar com ele, tu vai abordar e assim, cara, é isso que eu estou precisando, mas ele já te falou há 5 minutos atrás. Eu sempre digo aqui que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, né? Exatamente. Não foi à toa. Tem um motivo. Perfeito, né? Mas tu sabe, Anderson, né? Nós somos vendedores, enfim. Tu também é vendedor. Tu estás, né? Estou nessa... Tu estás como sócio, empreendendo, enfim. Mas tu é um vendedor também. Como a Mari também, de uma outra postura, né? Eu digo que todos nós somos vendedores, indireto ou diretamente. A gente tem que vender as nossas ideias todos os dias, né? Exatamente, exatamente. É isso que a gente precisa levar isso à frente, né? E quando a gente pensa nesse movimento todo que a gente faz da venda, se a gente não entender aonde a gente quer chegar, qual é o objetivo que a gente quer chegar com essa venda, ela acaba não tendo valor, ela acaba ficando uma coisa superficial. É o tal do querer vender para todo mundo? Exatamente. Quem vende para todo mundo não vende para ninguém. Entendeu? Porque por mais que tu comece a vender para todo mundo, vai chegar uma hora que na tua empresa tu vai precisar nichar. Quem é o público que eu quero trabalhar? Né? Como é que eu quero entregar isso para o público? Né? E a gente vai conseguir identificar as diferenças. A gente vai ser muito mais profundo quando a gente identifica o público que a gente quer trabalhar, né? Conhece ele mais profundo e, consequentemente, a nossa entrega vai ser muito mais próxima, né? Com certeza. E na venda é muito mais o cliente do que a gente, né? Sempre. No começo eu era assim, eu queria falar muito sobre nós. Daí, ao longo do tempo, fui estudando, fui aprendendo. E realmente isso faz muito sentido, né? É muito mais sobre o cliente do que sobre nós. Nós ele vai descobrir ao longo do tempo, ele vai... Já, em algum momento pode ser que ele já se deparou com algum trabalho nosso ou com a nossa marca. E nós temos um tipo de venda que ele não é uma venda que vai acontecer do dia para a noite. É uma venda meio que, no mínimo, confiança, né? A médio e a longo prazo, né? Exatamente. E existe assim, né? Se a gente parar para analisar no setor do nosso setor... existem alguns pontos, né, que você precisa meio que engessado. Se você fizer até 5 contatos e fechar, você vai para uma escala. Se tu passar de 7, já é outra escala.
Cara, não tem nada disso. Isso para mim tu acaba encurralando cada vez mais esse teu processo e tu não deixa as coisas fluir, sabe? Então é isso que eu entendo. Assim, quanto mais fluido for, melhor você consegue realmente atingir o resultado, porque tudo é em base do resultado que tu queres. Sim. Quando tu fala de um processo fluido de venda, tu tá falando justamente do quê? Que desenho para ti hoje é claro quando tu fala de um processo de vendas fluido? Que etapas ele tem? A rotina do teu dia a dia. Vendedor que não tem uma rotina clara de vendas, ele dificulta muito o caminho dele. Então, desde o momento, quantos clientes eu preciso falar hoje? Seja atender, quantos clientes eu gostaria que entrasse na minha loja hoje? Né? Qual é a percepção que eu quero ter com eles? Porque a gente adora comprar, mas a gente não suporta vendedor. A gente tem ranço. Sim. Tô certo, né? 100%. Acho que é isso, entendeu? Eu tiro por mim, assim, quando eu vou num ambiente, enfim, cara, eu adoro comprar. Enfim, mas assim, qual é o atendimento que eu vou receber? Né? É aquele cliente, aquele vendedor que vai ficar em cima de mim, que vai estar um tempo inteiro, que não vai me deixar, que vai me sufocar, sabe? Então a gente tem que entender. Então, uma rotina de vendas para o vendedor, ela é fundamental. Não importa se é no remoto, não importa se é só digital, não importa se ela é física. Você precisa criar uma rotina para te poder o quê? Metrificar. E com as métricas do teu dia, tu vai saber, poxa, eu prospectei 20 clientes. Desses 20 clientes, 8 me deram um oi. Já é um começo, já é um primeiro contato. Sim. Tá? Desses 8, 2 ativaram. Cara, eu quero conhecer melhor o teu produto. Vamos marcar uma reunião? Ok. No final do dia, um deles, eu consegui fazer fechamento. Entendeu? Então, você precisa metrificar. Então, se você não tem uma rotina, que seja, por exemplo, no começo da manhã, fazer as paradas, né? Isso tudo você vai ter que entender como é que você quer desenvolver. Porque, assim, quando a gente fala de venda, a gente escuta muito e a gente também fala. Então, a gente precisa ter paradas no processo de venda. Até para te dar uma arejada, dar uma esticada, enfim, e deixar as coisas fluídas. Por quê? Porque vai ter dias que tu vai escutar não, um atrás do outro, que eu falei que eu não. O que eu faço? Tudo bem, vou dar uma arejada, dou uma esparecida, tomo um café. Uma caminhada, dou uma corrida na praia, né? Enfim, a possibilidade de trabalhar remotamente me ajuda nesse sentido hoje em dia. Mas é isso que eu falo, a gente tem que entender esse ponto dentro de uma rotina, mas ela precisa ter. A gente não consegue chegar num resultado consolidado se a gente não tiver uma rotina do dia. E eu vou aproveitar a tua fala e te fazer mais uma pergunta. Aproveita. Digamos que esses nãos que tu recebeu, em algum momento, pode ter sido responsabilidade tua, pela forma como tu abordou o cliente, pela forma como tu conduziu a conversa, pelo teu estado de espírito do dia. Como é que tu considera isso para a venda? Pode sim. Hoje a gente já está com um pouco mais de maturidade, né? Para entender. Então, primeiro, somos humanos. Tem dia que tu não acorda bem, tem dia que alguma coisa te incomodou, tu não dormiu uma noite. Algumas coisas podem trazer. Só que, claro, tu vai ter que diferenciar, né? Aquele dia eu não vou conseguir entregar 100%. Eu vou conseguir entregar 50%. Mas eu tenho que entregar. Por quê? Porque eu tenho comprometimento. Né? Então, a questão realmente da venda é... Quanto mais a gente se comprometer, mais a gente chega próximo do ideal. Né? Então, a falta de comprometimento hoje, no cenário de vendas, eu vejo isso como uma das grandes dificuldades que a gente tem. Né? Até estava comentando, antes um pouco da gente começar, enfim, que o fato do trabalho remoto, né? A gente que trabalha, eu estou trabalhando agora um período remoto, enfim, estou amando essa experiência, enfim, a régua do comprometimento ela é muito alta. Muito alta, porque a minha disciplina ela tem que estar alta. Por quê? Porque o que vai interferir é o resultado que eu vou entregar. Então, ok, está alinhado com a empresa que eu estou prestando serviço? Está fazendo sentido? Posso continuar assim? Vamos melhorar? Mas a minha régua está lá em cima. Então, as pessoas confundem liberdade com o fato de você não ter comprometimento, né? Sim, exatamente. Então, isso precisa estar muito bem atrelado. Mas o não, como estavas falando, Mari, sim, vai ter momentos que a gente vai ter que fazer um filtro. Cara, partiu de mim. Né? Então, talvez, como eu faço agora para resgatar? Entendeu? E aí precisa um processo justamente de entender aonde foi. Cara, talvez eu não precisava ter falado desse jeito. O tom da minha voz.
Entendeu? O momento que eu falei, poxa, não era o momento certo para eu talvez estar falando com ele sobre o valor do investimento. Eu deveria ter deixado ele falar um pouco, ter escutado ele um pouco mais. Por que eu atropelei? Por que eu não entendi a qualificação antes de fazer? Por que eu não quebrei essa... Quanto mais tu antecipar a quebra de objeção, mais longe o não vai ficar na tua negociação. Isso. E esse não que a Mari comenta, chega um momento de maturidade que a gente consegue alcançar, que quando tu percebe que o não foi por tua causa, te dói muito mais, né? Parece que... Tá. É como se fosse incrível, né? receber uma martelada, entendeu? Isso. No dedo. Mas tu percebe, tu fala, cara, eu errei aqui. Né? Principalmente quem já é um pouco mais crítico, enfim, vou passar trabalho, mas eu vou recuperar. Então, aquilo para mim que se transforma assim, ó, cara, eu vou ter que me superar. Aí ele vem como uma superação. Sim. Pode ser que eu tenha um resultado legal e pode ser que eu demore meses, anos para voltar a resgatar aquele cliente, né? Então, isso tudo faz parte do dia a dia, né? Então, quanto mais a gente tiver, eu digo, clareza de como a gente vai abordar esse cliente e trabalhar ele nesse processo de vendas, nessa cadência que a gente constrói, fica muito mais fácil da gente conseguir quebrar esses nãos, né? Que tá com a gente ali caminhando. E como é que faz para a gente começar a ter uma ideia de quais são as objeções do meu mercado ou aquilo que é básico que a gente já precisa quebrar com todos os clientes, preço, prazo, né? Como é que tu mapeia isso quando tu começa a atender um novo público, por exemplo? Quais são as dores? O que tu estuda para que tu consiga entrar em contato com o teu cliente e ser assertiva na comunicação com ele para poder fazer o fechamento da venda? O primeiro passo é entender a dor dele. Ponto. Vamos supor, quando eu trabalhava com alimentação, diretamente, né? Sim. Eu não vendia. O alimento era a última coisa que eu vendia. Eu vendia o bem-estar para ele, eu vendia a nutrição para ele, eu vendia a praticidade para ele. Era isso que eu vendia para o meu cliente. Não era o produto. Então, eu preciso entender a dor dele primeiro para entender quais são as objeções dele. O preço está muito caro? Ok, mas qual é o insumo que eu coloquei aqui dentro? Qual é o tipo da carne, da proteína que eu estou colocando aqui dentro? Qual é o tipo do vegetal que eu estou colocando aqui dentro? O que faz esse meu preço ficar caro para você? Enquanto ele não entender o porquê, o motivo que leva à construção desse preço, ele precisa entender o valor que eu trago para ele no montante. Né? É isso que entende. Então, a gente precisa... Primeiro ponto, para analisar qualquer novo nicho que tu vais iniciar, você precisa entender as dores daquele nicho. Cada nicho vai ter uma dor. Sim. Hoje, se vocês falarem para mim, né? O pessoal pergunta para mim, Sigmativa, como é que foi? Cara, ela, para mim, ela resolve uma dor gigante. Ela é séria, ela é assertiva, eu confio no trabalho dela, entendeu? Eu indico de olho fechado. Pronto. Obrigado. Mas realmente, sabe? Então, isso para mim é muito forte, assim. Quando vocês são uma empresa de contabilidade, trabalham com tributação, enfim. Mas isso para mim é o de menos. Vocês resolvem uma dor gigante. Eu falo palavra, mas não. Vocês resolvem uma dor gigante, entendeu? Eu não entendo de tributos. Eu não entendo e nem quero, porque eu tenho vocês para resolver isso para mim. Sim. Mas eu encontrei uma empresa que faz isso. Entendo. Que eu confio e eu entrego. Pronto. Resolve a bucha, tá aí, vocês resolvem, entendeu? Sim, mais ou menos assim, isso. não é? Mais ou menos isso. Mas no nosso caso, vamos dizer assim, que a gente trabalha com a confiança do cliente na gente, cegamente, né? A gente, muitas das vezes, precisa se provar. E de tanto entrar nesse looping, parece que a gente vai, ao longo do tempo, entendendo que o nosso valor, às vezes, não é tão claro assim. Nós que estamos dentro do negócio. Tu entende? Entendo. E eu penso que o empresário do outro lado, que vende o seu próprio negócio, também deve passar por isso. Né? Então, o que a Sigmativa tem de valor? Cara, a gente faz tanta coisa, a gente resolve tanta coisa para o cliente, mas até que ponto ele enxerga isso de fato como valor ou não? Exatamente. Porque para mim já se tornou algo do dia a dia. Mas como é que eu estou fazendo ele enxergar? Né? A venda tem muito da questão do cacarejo. Por que a gente come ovo de galinha e não da avestruz que enterra? Né? Fala. Exatamente. Enquanto um fala, o outro... Exatamente. Como é que a gente trata essa questão na venda? Como é que eu vou fazer a entrega de um produto, cacarejar, para que ele seja vendido, mas, ao mesmo tempo, eu preciso garantir que ele seja entregue? E aí, como é que a gente casa essas informações dentro da venda?
Comunicação. Comunicação, é verdade. Ponto. A comunicação ela precisa ser muito assertiva. Ela precisa ser muito clara e muito objetiva. Vou dar uma questão que tá acontecendo, né? Como tu falou. Talvez eu não sei... Para mim, pra gente é tão comum que a gente está fazendo que eu não sei nem mais se eu estou falando, se eu estou entendendo o que eu falo ou não, né? E aí eu fiz algo comigo recentemente. Eu perguntei porque é tão fácil falar para o meu cliente sabe, a Eve vai falar comigo, vai me oferecer o produto dela, vai me apresentar o produto que ela está trabalhando, enfim, ponto. Mas quem está comigo sabe que eu vendo? Aí eu perguntei. 30% das pessoas que estão comigo no meu Instagram não sabem que eu vendo. E tá lá, Evelise Matos /venda. Já começa por aí, tá? E eu vou contar uma outra coisa para vocês interessante. Nesse mercado de venda, a gente está sempre querendo se aperfeiçoar, enfim, a gente tem tanta bagagem, mas, cara, eu falei, esse ano eu não vou comprar mais curso nenhum. Mordi a língua, né? Porque já fui num presencial, já comprei um mini curso, enfim. E aí eu estava olhando, porque tem uma área da vendas, que é a questão agora dessa mudança toda de comportamento, enfim, eu quero entender um pouco mais, neurovendas, enfim. E aí eu mandei uma mensagem para uma mentora aí que está falando super bem, enfim, aí eu perguntei, cara, e ela, oi, Eve, tudo bem? Só para... Tá, tudo bem. Aí ela perguntou sobre mim, eu gostaria de entender, você trabalha com vendas? Isso foi pelo direct do Instagram. Nossa, gente. nem olhou o perfil. Ela não se deu nem o trabalho, ao luxo de clicar ali no perfil e verificar o que eu faço. Então, assim, perdeu total credibilidade para mim. Sim. Então, tudo que ela fala agora pode até... Eu fazer quero sentido, ouvir, mas eu não consigo. Vou comprar? Não vou. Então, são os detalhes que eu falo, né? Que a gente tem que prestar bastante atenção e a gente tem que estar sempre o tempo inteiro se policiando. E a venda é isso, o tempo inteiro. O tempo inteiro tu estás vendendo indireta ou diretamente. Sim. Né? Sim. Então, isso para a gente é importante a gente levar isso com bastante cuidado, bastante atenção, né? E aquele vendedor que vem para o mercado de trabalho, quanto mais transparente, mais verdadeiro ele for, o crescente dele ao longo da trajetória dele como venda só tem a ampliar, né? A carreira dele como vendedor. Por quê? Porque ele começou com bases fortes, né? Então, não adianta ele querer criar um mundo, vender carne para vegano. Eu não sou dessa linha, tá? Não que discrimino quem é, mas enfim, mas comigo o negócio funciona diferente. E eu acho que é muito isso. Na verdade, o relacionamento ele vem de algo que nasce da verdade, isso. Né? Sim. Não dá pra gente querer vender uma coisa que não vai conseguir entregar lá na frente ou não... Cara, não é de mim ser desse jeito, mas eu tô construindo essa imagem. Não. Esquece. Né? Então, a Tainá sofre comigo nesse sentido. Eu digo, cara, não, essa aqui não é a minha pegada. Se tu quiser construir um texto aí, eu não vou conseguir falar. Ou tu deixa eu desenvolver aqui do meu jeito, eu falar o que eu penso, ou então vai ficar parecendo robotizado. Não consigo. Certo. Né? Então, é nesse sentido. Eu preciso vender a verdade o tempo inteiro. E isso está na nossa imagem também. Né, Eve? Eu queria que tu trouxesse um pouquinho dessa parte que tu trouxe, que a gente comentou aqui, de a imagem também vende. Como é que é a apresentação desse vendedor quando ele vai presencialmente? A minha imagem não fala nada sobre mim. Será? Fala muito. É justamente a comunicação não verbal. Exatamente. Ponto. Né? A primeira impressão, né? A primeira impressão é que vai ficar. Entendeu? Claro, já teve momentos assim, talvez tu tenha uma sorte, vamos supor assim, um acaso, de as pessoas não ligarem, não estarem nem aí, enfim, tá tudo bem. Mas a grande maioria, quando você vai entrar num ambiente, a primeira coisa que elas vão te olhar, elas te olham de cima, cara. Sim. De cima a baixo, entendeu? Ali tu já faz um filtro. Entendeu? Então, assim, o que tu queres vender? O que tu queres te comunicar? Então, ele já começa a aderir. A tua postura como fala, a postura como senta, a maneira com que tu vai cumprimentar quando tu chega. Entendeu? A firmeza, tu né? olha no olho da pessoa, tu aperta a mão ou tu... Sabe? Então, isso tudo vai falar muito do teu caráter, do teu posicionamento. E quanto mais você for aquilo que você é, não crie um personagem. Porque tu não vai conseguir sustentar por muito tempo. Não consegue, entendeu? né? Ou tu a tua essência, entrega aquilo ali e tu podes ir muito bem te lapidando. Sim. Igual um diamante, Melhorando, vai né? lapidando, vai melhorando, ninguém nasce sabendo. Né? Então, a gente vai construindo, eu vou continuar aprendendo, acho que até o último dia da minha vida. Todo Porque mundo, isso faz né? parte da nossa evolução. Sim. Né? Mas o que eu entendo é justamente isso. A tua presença, o formato como tu trabalha, o como tu fala,
a tua postura, ela vai refletir totalmente aonde tu vai conseguir chegar. Inclusive, até vou trazer uma dica aqui, pessoal. Eu estava também estudando em algum momento. Uma pessoa estava ensinando de como tu vai te conhecer um pouco melhor. Então, para quem usa mais as redes sociais, né? Quando você fizer um vídeo, que você agora vai fazer o seguinte, vai aumentar o volume máximo do vídeo e vai colocar o teu celular de cabeça para baixo. Só vai te ouvir. Aí ali tu vai ver como é que tu tá, como é que tá a tua voz, a tua entonação, como é que tu tá, né, trabalhando os nés, os és, os serás, o o Se porquê. escutar no podcast não é legal, não. E depois a outra agora tu vai pegar esse mesmo vídeo, tu vai baixar todo o volume, vai botar ele de frente para ti, tu vai ver a tua postura corporal no vídeo. E eu fiz um teste esses dias, é incrível, né? O tanto que a gente precisa melhorar e eu acho que foi muito bacana. Mas é um excelente exercício. Sim. Exatamente. Porque toda vez que a gente tem coragem de fazer isso, a gente está assumindo que precisa melhorar em algum ponto, né? Então, nós estamos hoje gravando o 5º episódio do Mesa da Estratégia e eu fiz questão de avaliar como eu me saí em todos eles desde o primeiro para eu chegar aqui do jeito que eu tô hoje. Perfeito. Né? E tem que ter essa construção, porque é como tu fala, cara, a gente vai morrer aprendendo. Né? Então, eu sempre tenho que melhorar. Eu tirei alguns nés, mas nem todos eu consegui tirar ainda. Mas tu entende que é um processo? Sim, exatamente. Faz parte da evolução, né? Olha o né. E as pessoas pegam. E ele já trai. Mas é a conexão que a gente busca. Então, eu comecei a entender, tá, peraí, tem né aqui que é vício de linguagem. Esse eu consegui tirar no 3º episódio. Mas o né que eu busco a conexão, esse eu não consegui tirar. Porque eu uso em palestra, eu uso na minha comunicação. Tá, entendeu? E no momento o certo meu, né? ele é Faz válido, sentido, né? Ele Faz faz sentido. Então não fica tão sentido. estranho. Mas tem momentos que a gente precisa avaliar. Vai chegar num ponto que ele vai continuar me incomodando, eu vou ter que tirar. Isso, Mari, eu digo muito com relação a treino, né? Sim. É É treino. Estás começando agora um projeto, Isso. te entregando. Quantas pessoas têm o desejo de fazer o que vocês estão fazendo, mas não têm coragem? Já parou pra pensar? Que não estão entregando. Cara, querendo ou não, gente, é a cara de desafio, né? vocês, É um entendeu? desafio. Somos nós. E não é só a Mari e só o Anderson. É a Sigmative. A gente tá levando uma empresa inteira. Muito além, né? Claro que a base são vocês, mas é toda uma construção que está em volta. E, cara, continuem. Eu tô aqui para vocês, eu tô aqui para crescer junto com vocês, para impulsionar vocês, para... Enfim, é só o começo, gente. É isso aí. E o que eu quero aproveitar para puxar esse gancho, porque, ao meu ver, a coragem, essa palavra que tu usou, ela também vai muito de encontro com o início, principalmente, de um vendedor. Se ele não tiver coragem de fazer a primeira, perceber onde errou, ir para a segunda, puxa, não fiz legal aqui, eu podia ter feito melhor, não sei o quê. Essa coragem para eu vender, ela também é muito importante. Eu preciso acreditar naquilo que eu tenho para entregar para eu poder vender e passar confiança para quem está me ouvindo, né? Então, como é que tu considera esse fator coragem em relação a sucesso de venda? O que isso significa para ti? Nas histórias de todos os vendedores que tu já treinou na tua vida, o que significa a coragem para essa pessoa quando ela sabe que ela não tem medo de dar o próximo passo? Porque ela tem coragem. É a base. A base. A coragem ela tem que estar muito ligada ao perfil do profissional. Então, se tu tens um profissional que ele é inseguro, que ele é tímido, mas que ele quer aprender e ele quer vender, ele vai fazendo as etapas, ele vai aprendendo. Se você já tem aquele profissional que tu já identificou, cara, esse aqui, tu até tem que dar um puxar, porque ele, se deixar, ele vai ladeira Vai abaixo, demais. entendeu? A coragem para ele já faz parte do dia a dia dele. Sim. Ele é aventureiro, né? Então, ele vai além do que ele é um proativo. Então, o que você vai fazer? Você vai justamente ajudar ele no processo de lapidação. Então, quanto mais você perceber que o teu colaborador ele tem essa propensão de ter a coragem já mais próximo dele, com mais facilidade, eu daria mais oportunidade de deixar ele ainda mais afiado. Sim. E aquele que está mais quietinho, mais introspectivo, eu puxaria para trazer ele mais próximo da outra realidade.
Então, a coragem, para mim, ela é um divisor de águas. E não só para as vendas, tá? É para Acho tudo, que né? É para tudo, Pra com tudo. certeza. Para tudo, até para tomada de decisão, para te não ficar em cima do muro, para te decidir o que tu queres. A coragem ela é fundamental. Com Mas no certeza. setor de vendas, eu traria, ela é praticamente a base de um grande diferença entre um vendedor ou outro, né? Principalmente quando a gente entra na esfera que eu não gosto muito, que é a da competição, né? Sim. No ambiente de vendas, existe a questão da competição. Então, tem aquele que vai sobressair, enfim, e tem aquele que vai ficar cada vez mais quietinho. E você, Apagadinho. Você, como líder, você tem que ter uma postura muito estratégica para você entender aonde você tem que recalcular a rota, aonde você tem que ajustar o caminho, para que isso não fique um ambiente Pesado, né? pesado. E são duas pessoas que vão estar em momentos totalmente diferentes, né? Totalmente diferentes. E daí a gente que está na linha de frente aqui é um baita desafio, né? E eu também ligo um pouquinho a coragem aí, eu acho que dá para trazer também esse gancho, a autoestima, né? A nossa autoestima a gente Também. já falou lá como é que a gente acorda, né? Mas é muito importante também o vendedor se sentir motivado, mas ele também trazer a própria motivação, né? Por exemplo, a Eve, eu percebo, ela faz bastante atividade física. Isso acaba influenciando na venda, porque o teu corpo tá com aquela Ativo, energia, né? movimento, traz toda uma energia positiva para o teu negócio, né? E até na hora de te comunicar com a pessoa, facilita muito, né? Essa parte de estar com a autoestima elevada numa venda. Tem que cuidar, claro, demais também vai atrapalhar. Mas eu acho que é um link também bem legal junto com a coragem, a autoestima, trazer isso, né, E a motivação, ela faz parte, né? Ela tem essas nuances. Tem dias que você está motivado, tem dias que você não está, tem dias que tu estás mais flow, tem dias que tu não estás. Então, tudo isso depende realmente, o quanto mais tu conseguir estar em movimento, melhor vai ser o resultado, não importa a esfera que tu esteja trabalhando, né? Academia segunda-feira. Tá Não, frito. Isso quer dizer que eu estou vendendo Aí- mal, eu estou vendendo pouco? Não, tu pode fazer melhor, é isso que eu tô querendo dizer. Vamos aprimorar, né? Vamos melhorar. Mas A Eva acabou de me dar uma dica, querida. a atividade física ela é fundamental assim, para o desenvolvimento. Até porque é engraçado, porque quando a gente marcou agora 100 dias para o evento que vai começar, que nós vamos estar todos juntos. É lá, verdade. Né? Então, a gente marcou, eu falei assim, 90 dias, eu preciso focar. E como é que eu consigo? Eu, Evelise, já me conhecendo. Cara, corta açúcar, corta carboidrato e volta a botar o treino em dia. Por quê? Porque aí eu consigo ter um desempenho alto. Então, assim, menos sono, mais atividade, mais criatividade, mais foco, mais concentração. Cara, a alimentação, ela muda gigante. Sim. Né? Então, eu já fiz experiência em alguns outros momentos da minha vida onde eu precisei realmente estar bem focada e deu super certo. Então, bora. Eu queria aproveitar para contar uma experiência pessoal que eu tive também. Quem me conhece há mais tempo, né? Quem não me conhece, mas eu vou contar aqui. Eu pesava 74 quilos a mais e eu comecei o meu caminho de palestra há uns 7 anos atrás, praticamente. E eu sempre falei sobre essa questão de imagem, de se cuidar, de gostar de si mesmo. Imagina a Mari, o dobro da Mari. Era pelo menos isso, né? E toda vez que eu ia falar, eu sentia que o meu corpo não representava aquilo que eu falava. Então, aquilo me incomodou ao ponto de eu me sujeitar a fazer uma bariátrica, uma cirurgia, para eu voltar a sentir que eu era o que a minha cabeça dizia que eu era. O meu corpo não mostrava o que eu tinha na minha cabeça. Claramente, essa era a mensagem que me trazia e que eu não conseguia mais fazer palestra ou falar para as pessoas porque me incomodava. Eu dizia, mas eu estou falando aqui de um monte de coisa, mas em que momento que eu estou olhando para mim e estou melhorando? Não está acontecendo? Né? Então, hoje eu sou a pessoa que corta açúcar, corta carboidrato, que tem um ritmo de vida acelerado, mas que super pique. Exatamente. Então, a minha vida é outra, entende? Só que para isso eu precisei... Recalcular a rota. Total. Né? Fazem 5 anos que eu fiz e foi uma das melhores decisões da minha vida, assim, porque hoje eu sinto que se eu não tivesse feito esse processo, eu não conseguiria ter chegado até aqui, porque o meu corpo talvez não fosse aguentar, entende? E aí, então, na verdade, tem todo um... Trabalha muito a questão da mente, né? Sim. O mental. Sim. Né?
a mente, ela vem muito nesse sentido. Então, às vezes, a questão da obesidade, ela tá... Nossa, tem tantos canais que podem direcionar e trazer essa questão da obesidade, né? Pode ser uma compulsão alimentar, pode ser algum trauma que tu teve, né? E aí a gente busca entender qual o significado que a gente chegou nesse processo, né? Eu estou num processo de cura. Exatamente isso. Esse ano, uma das coisas importantes da minha vida, terapia. Eu nunca tinha feito terapia na minha vida. Eu preciso porque algumas coisas eu preciso curar. Então, para mim, já estava ciente, despertou, né? Essa busca por cura. E aí eu fui buscar auxílio. Bom, e tá aí para isso, né? Exatamente, com certeza. Se reconhecer que precisa de ajuda já é o primeiro ponto, né? Já é um ponto de partida para te alcançar os teus objetivos nesse sentido, né? E aí, voltando para o nosso papo de venda, eu quero te fazer mais uma perguntinha. O que ninguém ensina sobre vender? O que ninguém ensina Essa é difícil. sobre vender? Conta o segredo pra gente. As dificuldades que o vendedor enfrenta no dia a dia. Acho que ninguém ensina. As pessoas já começa do ponto, né? Quando tu cria algo que tu quer vender, é sempre um mar de rosas, né? Por quê? Porque tu sonha. É o melhor produto, não tem problema. Exatamente. Então, vem de um sonho, vem de um desejo, vem de algo muito amplo. E o dia a dia de um vendedor, ele não é tão simples assim, né? Ele não é tão fácil de você mensurar. Então, existe uma dificuldade tremenda de você conseguir ter constância no processo de vendas. E para você conseguir ter constância, você precisa justamente entender o que vai de cada entrega, o que vai de cada cliente, a escuta de cada cliente, o feedback de cada cliente. Então, a escuta ativa, nesse processo, para a gente desenvolver as dificuldades, as barreiras que acabam acontecendo, ela é fundamental. Sim. Ela é fundamental. Então, é técnica. Pura técnica. Então, a gente acaba entendendo que não é dom, né? Que é uma das mentiras aí que conta aí. Era a próxima pergunta. Então, qual é a grande mentira aí do vendedor, né? Que vendedor ou tu nasce vendendo ou tu não sabe vender. Mas eu vou contar um caso, uma curiosidade para vocês. Até alguns primeiros anos da minha vida, lá na minha infância, as pessoas falavam, essa menina já nasceu com dom. Por quê? Porque com 4 anos de idade, eu pegava o meu lanche da escola, gente, que o pai comprava, e eu vendia para comprar figurinha de bafo. Nossa. Era isso que eu fazia. Entendeu? E aí minha mãe fala, isso aí já é vendedora desde pequena. Eu cresci escutando a minha mãe replicando isso. Então, no entanto, é dom. Beleza, é dom. Aí tu resolve empreender. Primeira empresa que eu montei, eu tinha 23 anos de idade. E aí, assim, cara, não é dom coisa nenhuma. Talento nada. É método, é técnica, é processo. Sim. E aí que eu fui mergulhar e fui começar a entender o que realmente é a tal da vendas, o que é esse universo da vendas. Né? Então, assim, uma mentira descrachada que é não tem nada a ver, gente. Todo mundo pode vender, todo mundo está apto para vender, só tem que saber se você quer ou não estar no ambiente de vendas. E tu concorda com a fala de que cada um tem o seu jeito de vender? Concordo, ou não? Concordo. Sim. Cada um tem o seu jeito de vender porque nós somos únicos. Ninguém é igual. Nós Sim. não somos... Existe o efeito manada, ok? Mas cada um naquela manada é único. Sim. Então, assim, o teu tom de fala, o teu olhar, a tua postura de condução, tá? O teu time para falar um não ou um sim, sabe? Então, tudo isso é muito individual. Você pode cada vez ter... vocês têm um time de vocês aqui na Sigmativa. Sim. Vocês dão os mesmos treinamentos para a equipe. Sim. Igual. Você está ali na frente falando para eles exatamente todo o protocolo, tudo que vocês querem, enfim, para o time. Ok? Cada um observou, cada um entendeu, cada um assimilou. De um jeito. Começa a observar como cada um comporta. Pode ser que o resultado do João... Ele sabe onde é que ele tem que chegar. Mas a abordagem dele foi totalmente diferente. Sim. E ele conseguiu chegar no resultado. A Maria fez exatamente o que era para fazer. Ali, passo a passo. Ela não chegou a atingir nem a metade. Por quê? Porque isso vai muito da parte pessoal.
O perfil da pessoa já Perfil. também traz essa questão, né? Tudo é treinável. A gente treina. Perfeito. Até porque o perfil da gente muda ao longo do tempo, né? A gente treina, a gente evolui constantemente. Mas nós somos individuais, nós somos únicos. Eu falo isso porque a mãe diz assim, quando a Mari era pequena, chegava qualquer pessoa aqui, eu era o contrário de ti. Eu me trancava no quarto e me fechava para ninguém falar comigo. Aí ela diz, tá, agora eu vejo tu na frente de uma turma com 50, 60, 100 pessoas. Quem é aquela que ficava no quarto? Eu tive que aprender. Né? Então, faço isso com a mesma facilidade que o Anderson faz? Não, porque é do perfil dele chegar e se relacionar com facilidade. A minha não é. Eu sou muito observadora. E quando a gente tem filhos, a gente observa essas características neles também. Mesmo o pai, mesma mãe, mas duas crianças totalmente diferentes. Além de serem diferentes fisicamente, são muito diferentes comportamentalmente. Né? Então, o João é falante, o Antônio, a gente não escuta a voz dele praticamente. Né? Mas eles são criados da mesma forma. A gente põe eles diante dos mesmos desafios praticamente. Mas eles são totalmente diferentes na hora de fazer. O Antônio, quando ele quer alguma coisa, ele é certeiro na comunicação dele. Mas ele não é falante. Já o João, ele fala tanto que tem hora que a gente não presta atenção no que ele está falando. Porque é um papagaio que fala o tempo todo. Né? Então, assim, a forma como a gente se porta, ela pode ser moldada de acordo com a função que a gente tem que cumprir dentro da empresa, vamos dizer assim, né? Eu sou a vendedora? Não sou. Mas se precisar vender, eu consigo. A minha venda é totalmente diferente da venda do Anderson. Eu não sigo o processo que ele segue. Não consigo me adaptar. É um outro canal. É outro canal. O meu canal é direto e reto. Mas eu vou te falar o seguinte, que tu é vendedora. Sim, Entendeu? sou vendedora. Não é que tu não é vendedora, tu é vendedora. E outra coisa importante... Não, o que eu quis dizer, desculpa, Sim. é que eu não atuo dentro da área comercial da empresa hoje. Ponto. Eu sou suporte deles, entende? As minhas funções hoje dentro da empresa são outras. Tem momentos em que a venda sobe tanto que eu preciso entrar para esse time. Mas não estou lá sempre, entende? É isso que eu quis dizer. Perfeito, mas é porque realmente a gente acaba... principalmente quem é dono do seu negócio, né? Se você não é a marca... Se você não vende a sua marca, Sim. você é o primeiro a vender o seu produto. Com certeza. Não é a Tainá. A Tainá Isso. que vai sair sendo a primeira para vender. Não. É você. Sim. É o Anderson. Até porque eu tenho que vender para ela antes, né? Exatamente. Vocês são os primeiros vendedores. Então, independente vamos supor, do local onde você... Do título que vocês têm dentro do organograma da empresa... Sim. Independentemente... Vocês são vendedores. Exatamente. Ontem a gente estava fazendo uma palestra aqui no escritório e a gente ainda comentou, né? Não, mas a tua presença aqui é importante. Eu vou falar? Não, não vou. Mas eu preciso estar ali. Por quê? Vende. Tem pessoas que ali vão se conectar comigo mais do que com eles que estavam lá na frente palestrando, né? Então, é sobre isso. Que mensagem eu levo? Tem público que sou eu que levo. Tem público que é eles que levam, né? Então, a gente também... Quando é empresário, tem que ter essa importância, né? E a gente tem que olhar para a venda pensando naquilo que a gente começou esse podcast dizendo. Eu sou responsável por ela. Se o empresário não entender que a responsabilidade por trazer venda é dele, o negócio não vai para frente nunca. Ele pode ser o melhor técnico possível dentro da área dele. Eu sempre falo, a dona Maria começou a vender bolo porque ela sabia fazer bolo. Ela sabia conduzir uma empresa? Ela sabia vender bolo? Não, ela sabia fazer. Exatamente. Então, a grande diferença que eu falo que separa os meninos dos homens ou as mulheres das meninas é, ok, até que ponto eu estou pronto, apto, disposto a aprender a fazer o que precisa para o meu negócio crescer, né? E a grande diferença está justamente aí. O que eu preciso fazer? Quando tu entende que a venda, ela é liberdade... A venda, gente, é liberdade. Ela é libertadora. Em que sentido? Quanto mais você vende, quanto mais receita você tiver, ela vai ter liberdade para que você possa montar o teu time, contratar quem você precisa contratar. Por quê? Porque eu não sou 100% bom em tudo. Eu sei fazer o bolo, o pão maravilhosamente, mas eu não sei fazer a gestão desse bolo, eu não sei fazer o financeiro desse bolo, eu não sei fazer a parte do marketing para esse bolo chegar para vender. Eu preciso contratar. Então, quando eu falo que venda é liberdade, é libertador, é justamente por isso. Para você ter realmente recursos para poder conseguir fazer a tua empresa criar, crescer, desenvolver
e continuar sempre em expansão. E achar pessoas melhores que a gente, né? Então, Sempre. nem sempre eu vou ser o melhor financeiro. Por muitos anos eu fui financeiro da Sigmativa. Até que eu disse, pera, agora não dá mais. Vamos chamar alguém que vai fazer melhor que eu. Eu passei lá os processos, a pessoa começou a tocar e o financeiro foi muito melhor do que comigo. Por quê? Eu não faço só isso. Né? Então, a gente tem que entender justamente isso. Esse ponto que tu tocou é bem importante para o empresário em si. E aí a gente foge um pouquinho da venda nesse caso, mas continua sendo venda, porque um lugar de onde a gente não pode sair é de representar a marca da empresa, a cara da empresa, né? E essa é a maior venda, eu diria, né? Então, é porque nesse âmbito a gente não vende somente para o nosso cliente. A gente vende para a equipe interna, a gente vende para quem nos vê, a gente vende para os nossos filhos, a gente vende para os nossos amigos, a gente vende porque a gente é a nossa marca. Vocês Né? vendem até para quem vocês nem imaginam. Que Exatamente. É verdade. Exatamente. Tá. A gente não tem noção de onde a gente pode chegar. Ainda mais agora com a questão das redes sociais, né? Sim. Explodindo Cada por aí. vez mais. E eu acredito também que, além de tudo, de todo o avanço da tecnologia, as inovações, tudo que a gente tem, mas o boca a boca tem um peso fundamental Sim. ainda, né? Pra gente que é vendedor, né? Eu tive a gente teve uma experiência, eu lembro, bem marcante, foi no Empreende 2023, que a gente resolveu colocar um stand lá no Empreende Brasil. Aí, a gente, acostumado, aqui na Sigmativa, a grande 99% dos clientes que chegavam era indicação, aí é aquela questão, né? O cliente vem indicado, já vem mortinho aqui, não. O vendedor nem passa muito trabalho. E realmente é. E chegou lá, eu tive que vender o meu negócio, né? Na época, quase 1.000 pessoas passaram lá no nosso stand para eu falar do meu negócio de pessoas que nunca tinham nos visto. E foi um baita desafio. E hoje, graças a Deus, a gente aprendeu muito de lá para cá, né? Hoje a gente já consegue, vamos dizer que de uma forma muito melhor do que a gente estava naquele momento, mas foi bem desafiador. Porque, como tu comentou, a gente estava acostumado, o pessoal só ali indicando, o cliente já vinha, daí a gente já tinha estudado o cliente, que também é um ponto muito importante na venda, tu estudar o teu cliente antes de, né, conhecer ele de verdade, conhecer a pessoa, o negócio dele, isso é fundamental para mim, né? Hoje, sempre quando a gente vai fazer uma reunião com um futuro cliente, eu já sei muita coisa da vida dele. E é criar um rapport lá com ele, é se aproximar. Esses dias a gente teve um casal que me procurou para abrir uma empresa, mas eles queriam vir conhecer a Sigmativa e eu estava ali atendendo eles ali na frente, daí o Antônio, nosso filho mais novo, chegou da escola, daí passou, ele me deu tchau, eu mandei um beijo para ele. E ali continuei a reunião, tá tudo certo. E depois, acho que foi no final do dia, eles mandaram a mensagem, poxa, a gente gostou muito do nosso bate-papo, vamos fechar negócio, vamos fazer essa parceria. E tudo certo, abri a empresa deles. Em outro momento, eu estava fazendo uma outra reunião com eles e eles assim, agora a gente precisa te contar uma verdade. A gente só fechou contigo por causa do beijo que tu mandou pro teu filho. Olha o detalhe. É um detalhe, né? O comportamento que a gente tem enquanto família. Eu percebo que o fato de sermos um casal à frente da empresa comove muito as pessoas nesse sentido, né? E o Anderson sabe usar isso de uma forma brilhante e eu não sou tão ligada, vou ser muito sincera. Essa semana aconteceu de novo, eu até achei que tu ia falar disso. Chegou um casal para fazer reunião com ele, ficaram conversando, deu quase a hora do almoço, era um casal. Eu cheguei na recepção, ele trouxe eles para falar comigo. Ou seja, um casal conecta com outro casal. Ele pensou nisso muito rápido. Eu só me toquei depois que ele já tinha ido embora. Entende? É muito fácil para ele fazer esse tipo de conexão, entende? A gente falou das mesmas coisas, conversamos sobre os mesmos assuntos. A mulher ontem já estava na reunião, provavelmente o contrato já está fechado. Falamos sobre a EVE, falamos sobre verdade. Entre Nós. Provavelmente estarão no evento, né? Eu acho que com certeza estarão no evento. Mas é nesse sentido que eu falo, né? Conecta com o mesmo formato do outro lado, né? Então, lá era um casal. O que o Anderson pensou? Puxa, eu vou lá. Mari, vem aqui, vamos conversar. Chamou os 4, dali deu mais uma meia hora de conversa. Ontem ela estava aqui, contrato fechado. Foi isso? Não, mas ajudou. Sim. Porque foi outra pessoa que pensou do mesmo jeito, que falou da mesma forma, que reforçou o que ele já tinha falado. E bem provável, vocês já escutaram o que eles precisavam. Já entenderam o que eles precisavam. E vocês têm o que eles precisam. Sim. Então, tudo isso já facilita o processo, né?
É a mesma coisa quando a gente pega alguém no escuro, né? Pum, não sei do nada. Como é que eu vou começar uma conversa com uma pessoa que nunca apareceu na minha vida e que eu não sei nada dela? É o famoso pitch de elevador, basicamente. Mais ou menos isso, o pitch do elevador. Tu tem que Que é realmente muito difícil. deixar Mas tem que ser treinado. ela falar o mínimo necessário e ali tu consegue filtrar aonde tu pode criar um gancho. E aí depois tu vai desenrolar isso. Eu sou essa pessoa. Eu escuto, eu vejo, eu olho, eu observo e depois eu cato a pessoa pelo que eu percebi dela. Né? O meu tipo de venda é esse. Eu não sou a pessoa que fala na hora da venda. Eu escuto. Escuto muito. Que é uma das melhores qualidades do Sim, vendedor, né? Com certeza. Eu me mantenho em silêncio e o silêncio na conversa ele não me incomoda. Eu simplesmente escuto e deixo ela botar para fora o que está incomodando. E dali é só fechar praticamente. Aí né? tu vai Porque- fazer o quebra-cabeça dentro do que a Sigmativa Exato, tem. exato. E entrega para ela o quebra-cabeça montado. Ela não tem nem que decidir, eu já entrego um pacote pronto. Ó, para ti vai resolver esse. Né? Então, são formas que a gente ajuda o cliente a tomar a decisão lá no final também, porque isso também é importante, né? Às vezes eu tenho tanto produto para trabalhar que eu mostro tanta coisa que o cara não consegue tomar uma decisão. E isso pode ser um motivo para ele não fechar a venda comigo. Sim. Talvez ele não Né? decida nem por onde começar a comprar da Exato. gente. Se ele olhar a nossa tabela de preço, faturamento, tipo de tributação, se eu entregar aquilo ali na mão dele, ele vai dizer, meu Deus. Ele sai correndo. É. Tu espanta. Tu, em vez de tu atrair, tu repele. Exatamente, né? Então, a gente tem que ter essa noção de que a venda consultiva é eu me colocar no lugar do cliente. Sempre. Tá, ó, isso aqui serve para ti. E quando eu falo com certeza dessa solução, ele não vai me questionar. Né? Porque eu estou oferecendo para ele o melhor que eu posso oferecer dentro das dores que ele já me passou. Né? Então, ouvir realmente é muito importante. E para a gente... O Anderson quer colocar alguma coisa, Anderson? Para a gente ir para a reta final, tu falou ali que venda é liberdade. Essa foi a tua grande virada de chave em relação à venda? Ou teve alguma outra coisa que disse, agora eu sou a vendedora que eu queria ser? A venda, ela já vem comigo, acho que desde quando eu era criança mesmo, né? Lá na essência. E eu passei um período que eu não trabalhei com vendas diretamente, porque por mais que tu esteja trabalhando, prestando serviço para alguma empresa que não seja vender produto, como eu já prestei serviço, mas você se vende. Sim. Né? Então, O tempo todo, né? o tempo todo. E aí eu percebi que, na verdade, o que eu mais gostava de fazer era me conectar. É conversar com as Show. pessoas, é conhecer as pessoas, é estar em movimento. E a venda era uma consequência. Então, não importa o produto que eu escolha para vender. Eu já sei, eu gosto de vender. Mas não é porque eu vou vender. Não, é porque eu gosto de me conectar com as pessoas. Aquilo vai te levar a lugares que tu não iria se não fosse pela venda, né? Completamente. Hoje, aonde eu estou, se eu olhar 10 anos atrás, 11, quando eu comecei a empreender, agora na segunda fase da minha vida, vamos dizer assim, eu jamais imaginaria que hoje eu estaria prestando um serviço para o maior congresso de gastronomia do Brasil, gente. Sabe? Trabalhando com marcas gigantescas, com estruturas gigantescas, né? Levando o nome do Brasil não só a nível... Sair da região sul e tentar vencer as barreiras de São Paulo e Rio, expandir esse negócio e passar fronteiras, que é a parte de internacionalização. Sim. Né? Então, a gente recebe palestrantes internacionais. Então, todo esse ecossistema da gastronomia grande onde eu estou hoje, jamais eu teria essa noção. E eu tive esse momento quando eu entendi que vendas é liberdade, é justamente por causa disso. Porque eu acredito que eu posso fazer muitas coisas que eu desejo, não presa num único ambiente. E aí eu percebi muito que com a terapia me ajudando, essa minha essência, eu tenho uma essência nômade, gente. De não estar sempre no Ponto. mesmo lugar. Exatamente. Então, assim, para você continuar que eu fico um ciclo longo com você, eu preciso ter liberdade. Liberdade para trabalhar, liberdade para pensar, liberdade para criar, liberdade para atender meu cliente, liberdade para conduzir. A liberdade, ela faz parte da minha essência. Então, quando eu falo que vendas é liberdade, por quê? Porque a vendas me proporciona ter essa liberdade que eu tenho. Legal. Né? Claro, vamos parar para pensar no montante hoje, né? Do cenário como está com vendas. Primeiro, a gente precisa urgente de vendedores. Ponto. Toda empresa, todo comercial precisa de bons vendedores. Verdade. Pode ser que eu não estou louca, tá? Porque eu converso com muita gente, eu falo com todo muitas mundo empresas confirma todos isso, né? os dias.
E eles confirmam para mim a quantidade de propostas que eu já tive para trabalhar são gigantes, mas eu estou muito ligada com o meu propósito, eu estou muito ligada aonde o evento que eu trabalho, né? Porque hoje eu trabalho com entretenimento. Sim. Então as pessoas perguntam, o que tu faz? Eu trabalho com entretenimento. O evento é entretenimento, que ele vai trazer o quê? Ele vai conectar o conteúdo, ele vai trazer a parte técnica, ele vai trazer a parte de exposição, de feira, de produtos. Então, por isso que eu digo que ele é muito amplo. Uhum. Ele é grande, ele é gigante, né? Perfeito. E o fato de conectar essas pessoas nesse movimento torna ele ainda mais diferente no mercado. Principalmente que a gente Essa conexão de vocês é incrível, né? E eu comecei ano passado, faz um ano que eu tô com eles, recentemente. Então, quando eu comecei ano passado, eu comecei pra, resolver um problemão. Fechamento. Eu lembro. Cara, eu sei vender. Como é que tá a minha questão de fechamento? Cara, eu vou pra briga, entendeu? Eu vou pro campo, eu vou pra linha de frente. Se o problema deles naquela época é entender qual é o tipo de contratação, SDR, não, eu preciso de um closer para fazer venda. Ok, fui lá, entendi o processo, mergulhei e fiz os contratos que eles precisavam. E ali eu percebi, opa, a gente pode melhorar para 2026. Por quê? Porque eu preciso melhorar o planejamento, que a gente ano passado estava com um planejamento muito curto. Trabalhei praticamente 3 meses e meio para a gente entregar. Né? Então, esse ano eu já comecei a trabalhar lá no evento. Entendeu? Verdade. Eu já percebi. Então, o que a gente definiu? Por isso que o planejamento está totalmente ligado com a minha meta. Mas não a minha meta só do dia, não a minha meta semanal, não a quinzenal, não a mensal. Ela está ligada com a minha meta do ano, anual. Aonde eu quero chegar no ano. Sim. Né? Então, e aí ficou muito mais claro que no primeiro semestre o nosso foco era trabalhar com patrocinadores e expositores para fechar essa rede de apoio. E a partir agora do dia 3 de agosto, que foi essa semana, a gente começa a focar no B2B qualificado para encher o pavilhão. Que é o público que eu preciso levar para vocês, porque vocês vão estar junto com a gente, nessa empreitada, vamos dizer assim. Sim. Eu preciso levar um público mais direcionado para que vocês consigam fazer. É uma feira aberta ao público, vão ter várias gente conhecendo, enfim. Mas o meu comprometimento como congresso é cada vez mais procurar e levantar um lead qualificado. Então, é uma outra postura, é uma outra comunicação, é uma outra linguagem, é uma outra abordagem. Então, aí eu vou entender quais são as dores desse cliente agora que eu tenho que trabalhar. Não são as mesmas dores que eu trabalhei no primeiro semestre. Não, é verdade. Não. Né? Então, isso tudo faz a gente É um ecossistema muito grande que envolve, tem momentos diferentes, dores diferentes e empresas, pessoas, produtores, né? Exatamente. Essa conexão deles eu acho incrível demais, né? Eu pude participar em alguns eventos deles e é muito bacana e a gente que gosta dessa conexão, né, Eve? Né? Estamos na área das vendas aí e quando tu chega num ambiente assim, parece que tu tá flutuando em nuvens, parece, né? Parece que é incrível. E eu digo que o comercial ele se entende só com o olhar. Tu pode estar numa mesa com vários segmentos, marketing, financeiro, operações, enfim. O comercial, ele se olha, ele já sabe. A linguagem é completamente diferente. É uma coisa meio que orgânica, meio que... É incrível, assim. Por quê? Porque a gente vive, né? A essência da venda, ela está muito apurada nesse sentido, Exato. né? E existe um perfil por trás. Existe. Que é totalmente perceptível, né? Como eu faço o trabalho de consultoria em outras empresas, eu sou quase essa pessoa, que eu olho e mesmo sem saber que a pessoa é comercial, eu digo, então é o cara da rua. Pode crer, porque a gente consegue perceber que o movimento é diferente, né? A forma como a pessoa se porta é diferente. Eu diria que comercial é um tipo de povo que é muito aberto, né? Completo. Então, não tem cara amarrada, não tem cara fechada. Não, a pessoa do oi, tudo bem, desenrola. Não se amarra com nada, né? Porque o que eu identifico é contrário a mim, praticamente. Mas é nesse sentido que eu consigo perceber que, de fato, hoje, para mim, é fácil reconhecer quem é o comercial daquela empresa, porque a forma como a pessoa se apresenta é diferente. Mas também, Mari, tem um ponto, por mais que a gente tenha essa liberdade, essa facilidade de se comunicar, de deixar as pessoas falarem, né? Fala que eu discuto, mais ou menos assim. Vai chegar clientes que você vai se deparar que talvez eles não fiquem tão confortáveis. Sim. Né? Que tu precisa realmente entender o tempo dele. E vai ter momentos que vai ter clientes que não vão dar abertura.
Sim. Que eu digo que Tá totalmente fechado para isso, né? totalmente fechado. Então, aí é onde o teu diferenciado, eu digo assim, O feeling. o teu feeling que tu vai entender. Talvez esse não seja o momento de eu conversar com ele. Eu vou falar com ele sobre qualquer outra coisa. Sim. Menos sobre o que eu quero vender. Eu não vou vender agora com ele. Eu sempre falo que vende é time, né? É time. Tu tem que perceber o momento certo para te seguir no momento certo, seguir com a proposta, né? Falar para ele os teus benefícios do teu produto ou do teu serviço, e naquele momento ele vai entender e possivelmente ele vai comprar de ti. Se tu fizer isso no momento errado, como a gente já falou aqui algumas vezes. Tem 3 pontos na venda que eu acho bem importante, que é o desenvolvimento, o engajamento e o fechamento. São 3 bases bem importantes no momento da venda. E dentro desse momento da venda, entendendo isso, eu acabei desenvolvendo um método que fica muito mais fácil da gente entender, que é o método fecha. Porque como eu fui para contratada, comecei lá, né, para fazer fechamento, cara, eu preciso entender como é que é esse canal desse método fecha. Então, o F é o foco. Preciso focar no meu cliente certo, no meu cliente ideal. Eu não vou sair atirando para tudo quanto é lado, porque eu só vou me desgastar. Perfeito. E eu não tenho tempo. Eu estava trabalhando contra o tempo, então eu preciso ter foco nesse cliente que eu vou trazer para dentro, né? O E é a questão do engajamento, de você envolver ele, estar com ele mais próximo, né? O C é a conexão. Legal. Você precisa se conectar o tempo inteiro com ele. Não importa o momento que ele está e no momento que tu esteja, mas a conexão, ela já cria esse movimento, né? O H é a hora da oferta. Isso aí é matador, hein? É o momento da hora da oferta, entendeu? É o time, é tu entender. E aí depois o A é a ação. É a ação do quê? É a assinatura do contrato. Por isso que se tu olhar lá no meu bio, lá tu vê. Transformo Eu vi métodos em fechamento de contratos. Ponto. Por quê? Porque eu desenvolvi um método que deu certo para mim e eu criei ele lá no furacão, onde eu precisava. No olho do furacão. No olho do furacão, entendeu? E deu super certo. Por quê? Porque chegou os resultados. Sim. Se eu não tivesse atingido os resultados, cara, esse método aqui, tu embala, vai construir outro, entendeu? E aí tu consegue, dentro de cada etapa dessa, entender o que tu precisa fazer, né? E tudo isso gera o processo inteiro que fecha o contrato. Perfeito. Né? Então, a gente desenha a linha que a gente precisa seguir com cada cliente e seguindo essa linha a gente sabe que vai dar certo, né? Esse é o método. Eu também criei um pra gente, Muito mas isso é bacana. papo para outro podcast. Eve, palavra final para a gente acabar esse bate-papo que foi maravilhoso, com vários insights sobre venda. Vamos sair daqui aprendendo como Com certeza. fizemos É uma troca, gente. Eu nos aprendi últimos... com vocês, a gente aprende. Eu adoro isso. Quando a gente consegue fazer essa troca, ter essa liberdade e deixar um bate-papo fluido, que era o que a gente queria. Vamos deixar fluir. Eu digo que a palavra do ano que eu tirei de 2026 na foi correria. Como é que concordo. tá? Eu tô correndo? Não, eu falei, eu entrei 2026 sem essa palavra. As pessoas perguntam pra mim, como é que tá? Tá fluindo. Tá tudo fluindo. Pode estar caindo o mundo. O mundo. Esse é o fluxo. Canivete. Tá tudo fluindo. É isso aí. Entendeu? Eu percebi nas tuas falas que foi isso que a gente... Tá fluindo. Tá fluindo. As coisas... Incrível que apareça. E realmente tá muito fluindo. bem. É isso aí. Tá sendo um ano muito desafiador, né? Com tudo que a gente vem aí, cenário Brasil, né? Então, assim, não vou nem entrar em detalhes, porque todo mundo já sabe. Mas, enfim, principalmente o nosso segmento que vende, que precisa vender o seu produto, entregar o seu produto, tá sendo um ano muito desafiador, mas tá tudo fluindo. Ai, que coisa boa. Que bacana, né? Realmente isso é um outro desafio que você passou, né? E todos os empresários, na verdade, estão passando ao longo desse ano, né? É muito difícil a gente chegar e sentar com o empresário e ele tá na paz. Tá paz. Tudo bem. Mas empresário nunca tá na paz, né, gente? Vamos e viemos. Sempre a gente tá sempre achando uma desafio. Coisinha para se incomodar. Sempre vão ter aqueles que vão se destacar, isso é normal, né? Isso, enquanto um chora, outro vende lenço, isso realmente acontece. Mas esse ano é um ano muito atípico, né? Um ano muito atípico. A gente percebe aí o movimento geral de todo o comércio, assim, tá devagar, tá todo... Né? A gente percebeu um verão, a gente tá aqui próximo de praia, percebeu um verão muito fraco, e tudo isso acaba afetando várias coisas. E para nós que vendemos B2B, é um baita desafio. Sim. E é a mudança do comportamento, né, do consumidor que está muito ligada com isso. No teu mercado agora está muito... Um mercado gigante e um cenário também que a gente precisa entender, claro,
que eu entendo com toda essa mudança, né, do comportamento? É na crise que a gente se fortalece. Sim. Ponto. Você vai criar ações, você vai transformar algo para você vender o lenço e não para você Isso. ficar enxugando lágrimas. Chorando. Vai superar Chorando. o choro e bora criar lenço. Exatamente. Ou então você vai quebrar. Sim. Tu não tem para onde correr. Exato. Por quê? Porque o que quebra hoje a empresa, a grande maioria, falta de caixa. E aí tu não começa a vender. E a falta de caixa vem da onde? Da falta de venda. Aí por isso que tu não vende, tu não tem caixa, tu não tem fluxo. E aí, Exatamente. É aquilo que tu trouxe. Cadê os vendedores? cadê os vendedores? Né? Como a gente precisa? Porque se colocar nesse lugar, tu é mal visto, mas de alguma forma parece que criou uma barreira de que ser vendedor não é bom. Tu não pode ser um Sempre bom foi cultural vendedor. isso, né? É cultural, né? É cultural. E assim, ó, e eu tenho tanto orgulho de abrir a minha boca e falar, cara, eu sou vendedora. Aquela montoeira de coisa que tu falou, aquilo aí é porque a gente tem que ter uma bio para se apresentar, gente. Pronto, é isso. Sim. Eu tenho que ter lá um parágrafo lá para falar o que foi. É só para contextualizar. Sim. Mas, na verdade, realmente, o fato de eu estar atuando hoje como uma diretora comercial é mais um título lá no organograma todo gigante lá do Congresso, porque a gente precisa ter as cadeiras lá Sim. para compor e o nome da EIF tá lá. Mas o que eu faço todos os dias, gente, é vender. E eu tenho um orgulho da minha profissão, eu tenho um orgulho do que eu desenvolvi. E eu tenho orgulho que eu vou me aposentar vendendo, gente, entendeu? Ah, e tu não aposenta, né, Eu gata? não aposento, entendeu? Vai vender o espaço na casa dos velhinhos lá. Não tem problema. Mas é justamente isso porque isso é uma essência que está com a gente. Exato. Né? Nesse formato. Sim. Exatamente. E antes de a Mari talvez fazer a pergunta de A fechamento. Tainá já tá ali, ó. Meu Deus, tá o tempo. Eu falei que a gente ia falar mais de... Aqui aqui nada é escrito em pedra, né? A gente deixa fluir naturalmente. E o mais legal é que a gente está falando aqui de uma das principais, vamos dizer que, profissões que a gente vai ter nos próximos anos aí no mundo, vamos dizer, né? Eu sempre digo para os meus filhos, vocês aprendam a ser vendedores, porque quem consegue vender, quem se comunica bem, vai alcançar o sucesso. Cada vez mais isso tem ficado mais forte, mais latente, né? A gente percebe isso. E o Anderson é um baita treinador nesse sentido. Perfeito. E um outro ponto, só para a gente já ir para a reta final, é a diferença, por mais que esteja digital bombando, essas empresas gigantes, com o pessoal trabalhando, aquela coisa toda, o peso de uma venda presencial, ela nunca vai equiparar o peso de uma venda no digital, online. Não vai. Eu faço um trabalho remoto, eu faço muita reunião online, né? Porque para facilitar, porque eu falo com gente do Brasil inteiro, mas quando eu chego no corpo a corpo, na visita presencial, o meu sorriso é diferente. E realmente faz diferença, faz uma né? diferença gigante. Olho no olho faz diferença. Então, assim, porque tu vai escalar, porque tu vai vender. Ok. Esse cliente vai fidelizar? Por quanto tempo? Perfeito. Entendeu? Perfeito. Para mim, a grande diferença é essa. Sem comparação. Venda corpo fria. a corpo, ele nunca vai ser superado, olha, pelo digital. Me desculpa. Eu concordo com a tua visão em gênero, número e grau, porque quando a gente tem a possibilidade de estar presencialmente com o nosso cliente, dificilmente a gente tem problema futuro com ele ou não tem a retenção desse cliente por um bom tempo, né? Aquela pessoa que volta e meia dá uma passadinha, ou que a gente consegue passar lá, ou que a gente tem uma proximidade. Cara, essa proximidade faz toda a diferença. Toda a diferença. O relacionamento está próximo, ela não está pensando em outra pessoa. Qualquer dúvida que ela tem, ela vai lembrar de ti. Exatamente. Qualquer coisa que ela precise na área de vendas, ela vai lembrar de ti. Restaurante, quem me ajuda? Eve, vem cá, o que a gente tem aqui? Entende? Então, assim, você vira referência nessa área para o teu cliente. É difícil? É. Quando a gente fala em crescer, nós estamos falando aqui de Paulo Lopes, nosso lugar, né? Eu tenho um carinho enorme, que me abraçou tão bem, eu fui tão bem acolhida aqui por essa telinha. Exatamente. Eu também amo, nasci aqui, né? Tanto eu quanto o Anderson, a gente é natural daqui, mas hoje nós temos 600 clientes que estão em pelo menos 12 estados diferentes. A gente consegue se relacionar com esse cliente. Ele chegou para a gente através de alguém que nos conhecia. Né? Então, em algum momento, se a gente tiver a possibilidade, uma coisa que a gente tem muito hábito de fazer é, por exemplo, né? Nós temos uma cliente que fica do lado da Basílica de Aparecida. Ela falou pra gente várias vezes que nós já fomos mais vezes lá do que a contadora dela, que era da rua dela. Entende? Ela pensa em me trocar? Não.
porque eu tô mais próxima dela do que a contadora que estava lá. Entende? Então, é esse tipo de relacionamento de proximidade que não é, às vezes, a localização, mas quando eu tenho oportunidade de fazer. Né? Então, se a gente vai viajar para algum estado que tem um cliente nosso, opa, já temos que botar aqui na agenda, até porque o nosso cliente hoje já nos cobra isso. Sim. Ah, vocês estão vindo para cá? Por favor, né? Me visitem. Venha na minha empresa. Exatamente. Estou esperando por vocês com o café pronto. Exatamente, É bem entende? Então, tem toda essa questão, mas a gente gosta dessa proximidade. Eu faço questão. O João e o Antônio já estão acostumados. Eles sabem que quando a gente vai viajar, boa parte a gente vai aproveitar, mas em algum momento talvez tenha visita no cliente. Talvez a gente vá viver esse tipo de experiência. Eles se incomodam? Não. Amanhã é mais um dia. Amanhã é mais um dia. De manhã a gente vai passear, mas à tarde a gente vai visitar um cliente. Em algum momento eles reclamam? Não, a vida inteira foi assim. Entende? Então, é algo que eu digo que a gente precisa criar filhos mais vendedores. Que a gente quebre esse paradigma de que vender é feio. Cara, todo mundo precisa de venda. Nenhum negócio vive sem venda. E né? tudo, médico, dentista, Sim. comerciante. Os que se destacam conseguem vender Não bem. tem Exatamente. como, entendeu? Quem vende aí consultoria, metodologias diferentes, enfim, todo mundo precisa vender. Todo mundo. A diferença, de novo, volta pro ovo. Quem vende é quem cacaleja. É que se destaca. É bem legal. Antes de finalizar, a gente já falou umas 3 vezes antes de finalizar. Finaliza, vai. A gente, lá no evento do ano passado, a gente se conectou com várias pessoas. Tinha um stand na nossa frente, a gente se conectou com a pessoa, começamos a conversar. Disse, nós somos de Paulo Lopes. Aí o cara falou assim, tá brincando, né? Disse, a gente era de Paulo Lopes. Não, como é que eu sou de Paulo Lopes e não conheço vocês? É verdade. Uma cidade pequena. É o dispenser de Isso, vinho. de vinhos, da Wine. A gente voltou de lá, o cara veio. Gente, aqui do meu lado, eu nunca tinha visto. E hoje é nosso cliente, foi bem bacana. E lá a gente se conectou com o pessoal do Voa Delivery, lá também, né? Durante essa semana eles convidaram a gente para gravar um podcast, a Mari gravou um podcast com ele na quarta-feira. Então a gente teve uma conexão bem legal lá no evento e acabamos se conectando agora novamente, foi bem bacana, mas eu não queria deixar de acabar o nosso podcast sem a Eve convidar, porque já tem várias, né, pessoas do ramo da gastronomia que seguem a Sigmativa. Possivelmente o Voa vai trazer para a gente também outras possibilidades. Eu gostaria que você convidasse o público do ramo da gastronomia para o evento desse ano, por favor. Com certeza. Então, eu faço questão de um convite bem especial para vocês que trabalham com o ecossistema da gastronomia, desde bares, restaurante, a rede hoteleira, panificadora, confeitaria, bistrô. Gente, tudo que você pensar de gastronomia, a gente traz um ecossistema gigante para vocês poderem aproveitar tanto na parte de aprofundar os conhecimentos de vocês, a parte técnica, desenvolvimento, gestão e uma feira lindíssima com mais de 130 fornecedores, expositores, para que vocês possam entender o que eles estão trazendo de novidade para o teu negócio, para facilitar o teu dia a dia, para resolver as tuas dores. E a gente prepara o evento o ano inteiro. São 365 dias trabalhando para entregar algo de muito valor. E ele está aqui no nosso estado, então se você está aqui próximo da gente, o evento acontece em Itajaí, do dia 7 a dia 10 de novembro. Então a feira é aberta ao público, mas quem quer comprar um ingresso para estar acessando os palcos técnicos, palcos shows, os workshops, já estamos com um cupom de desconto, 40% no primeiro lote. Aproveitem, porque a gente já está indo para a reta final. E se você tem uma marca que quer estar com a gente, quer se comunicar com todo esse universo que a gente está trazendo, eu ainda tenho alguns estandes para comercializar. Os últimos, porque estamos As aí vendas agora. foram boas. As vendas foram excelentes. E, Eve, onde é que o pessoal vai conseguir acessar para conhecer um pouquinho do evento? Nas redes sociais, vamos imaginar assim, sites, o Instagram, o link para compra, onde é que eles vão conseguir acessar? Tudo a gente conseguiu concentrar no nosso Instagram. Entre nós, _gastronomia, você encontra tudo, desde link na bio, acesso a ingresso, aos workshops, à feira, aos expositores, tá tudo concentrado ali as informações. Então aproveitem, entre no nosso Instagram e também tem o nosso site, Congresso Raízes. Ainda está com o Congresso Raízes o site,
mas no Instagram tá como Entre Nós _ de gastronomia. Estaremos lá. Não, e sem falar que a palestra de vocês, a gente chama que a palestra no passado da Sementiva foi uma surpresa. Eu digo que ela foi um Kinder Ovo. Porque tava todo mundo na expectativa de muita alimentação, comida, técnica, inovação, insumos. Aí entra a Sigmativa com uma dor tremenda da galera. O que aconteceu? O público lotou. Era a primeira palestra do dia. Sim, 9 da manhã. Geralmente as palestras que menos tem público... Não, gente, faltou cadeira, pra vocês terem noção. Por quê? Bacana. Porque são temas extremamente importantes que vocês estão levando e vocês estão trazendo para o dia a dia de quem realmente vive, está sentindo, né? Tributação. Sim. Baita de um tema para ser discutido. Com certeza. Né? Quanto a gente precisa melhorar disso, quanto a gente precisa ajudar quem está ali e às vezes não tem nem noção para onde, sabe, tem que ir, está perdido. E aí vocês estão ali justamente amparando, auxiliando, fazendo um trabalho exemplar. E aí é onde a gente vem que vocês saíram com clientes já. É verdade, é verdade. A gente também não esperava por essa de fechar contrato dentro do evento. Apareceu uma pessoa lá, eu quero vocês agora. Meu Deus do céu. Não pensei que isso fosse acontecer, mas a gente saiu de lá com o contrato fechado. Eve, muitíssimo obrigada pelo teu tempo, pela tua disposição, por tudo que tu trouxe pra gente aqui hoje. Tenho certeza que dá para tirar vários insights, né, pra gente melhorar o nosso time de vendas, para começar a vender, ou para aumentar as vendas, ou para incentivar alguém que acha que vender não é bonito, muito pelo contrário. Muito né? pelo contrário. Só agradecer, foi um bate-papo maravilhoso. Né? Muito, muito, muito obrigada de coração. É isso? É isso, eu também tenho que agradecer a parceria da Eve aí há um longo tempo, né? Somos parceiros, né, Eve? Obrigado pela oportunidade também de estar com vocês lá. A gente hoje está no Entre Nós, através da Eve. É verdade, ela que nos conectou. A Eve foi nossa cliente durante aquele período, né? Que ela empreendeu também. Então, a gente tem um carinho muito enorme por você e por isso que a gente decidiu convidar você aqui para essa nossa nova jornada aqui no Mês da Estratégia. Eu tenho certeza que a galera que está em casa vai aprender muito quando estiver escutando ou vendo esse podcast, porque você trouxe informações riquíssimas aí para a gente. Obrigado mesmo pela tua parceria e pela tua amizade. Gente, eu que agradeço pelo carinho de vocês, por ter lembrado, né, Imagina. da Eve, para poder contribuir de alguma forma. Enfim, é o nosso dia a dia, é o que a gente vive, é o que a gente, né, passa realmente. Eu acredito muito no projeto de vocês, eu vejo esse projeto ainda muito grande. Isso é Amém. só uma sementinha agora que a gente está começando a plantar, e eu sou muito honrada de estar aqui com vocês, entendendo todo o que vai vir pela frente, porque isso aqui não vai ser só um podcast. Eu não sei o que vem, mas eu sei que vai vir algumas outras coisas, e que a gente está justamente nesse movimento para servir. É verdade. Quando a gente entende o nosso papel, que o que a gente tem vai muito além, né, do que a gente faz, que em primeiro lugar a gente precisa servir o próximo, a gente não tem que guardar nada. O conhecimento ele não foi feito para te guardar. Exato. Ele foi feito para te expandir. Ele foi feito para te passar isso adiante. Então, aquilo que deu certo, que está dando certo, eu vou compartilhar. E aquilo que também não deu certo, eu também vou compartilhar. Alguém aprende com isso, Alguém né? aprende. Eu aprendi, você pode aprender. Perfeito. Né? Então, a gente segue aí numa construção aí sempre. E o fato de vocês estarem com a gente quando eu verifiquei, cara, contabilidade, enfim, não tem como eu pensar em outra. Por quê? Porque todo o nosso processo que a gente já caminhou aí durante alguns anos atrás, aí, acompanhando. Sim. E aquilo que eu falo muito, né? Confiança. É isso. Então, eu jamais vou vou fazer um contrato com alguém que eu não confie, né? Que eu vou levar para dentro do movimento que a gente não confia. É isso aí. Então é isso, uma construção sólida, uma base sólida, a gente só tem que seguir. Obrigada, gente. Obrigada. Prepara o café, seu Anderson. A estratégia já está na mesa.